Salve meus tchuns, Rafael aqui no Teologia em Haywood. Hoje para falar de quem? Cyberpunk Edgerunners, um dos meus animes favoritos dos últimos tempos aí. E olha lá que quando eu assisti esse anime pela primeira vez eu não curti muito ele, mas parece que quanto mais eu revisito essa obra, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso, ela vai se tornando cada vez melhor, uma experiência cada vez mais incrível. Inclusive quando você conhece o anime e o jogo, parece que a sua experiência ela só se aprimora cada vez mais. Parece que a sua experiência ela só se torna ainda mais incrível. Deixa a recomendação se você ainda não fez isso, porque quando você para comparar o jogo com o anime, você vê os detalhes ali que foram percebidos, que foram realizados ali nessa obra, e cara, se torna realmente uma coisa muito incrível. Você vê o carinho que eles tiveram em preparar essa obra, esse anime, e realmente fica uma coisa muito bonita, muito bem feita, muito caprichada. E dá pra ver ali todo o carinho e o amor que realmente colocaram pra fazer esse anime. E esse é um anime que, é claro, eu já quero trazer aqui pro canal já tem um tempo, mas com um anúncio recente da Netflix, eu não pude deixar de vir aqui logo e trazer aqui as minhas considerações sobre esse anime. Então essa daqui vai ser uma análise com spoilers do anime. E se você é novo aqui no canal, a grande proposta aqui então que eu vou fazer é analisar aqui rapidamente só alguns aspectos, alguns pontos do anime e já então trazer algumas reflexões bíblico-teológicas sobre essa obra incrível, e tem bastante coisa pra gente falar sobre. Então chega mais comigo e bora falar de Cyberpunk Edgerunners. Bom, o que pode trazer um desconforto e talvez fazer até algumas pessoas não gostarem muito da obra, principalmente do seu final, é porque ela traz o que a gente chama de uma jornada negativa do herói. É coisa que a gente não está muito acostumado, que a gente vê esse arco do herói, mas a gente geralmente vê esse arco positivo do herói e não o negativo. E no arco negativo do herói é onde o personagem justamente ele tem uma verdade, ele se agarra a essa verdade, mas ele percebe que aquilo que ele acreditava era uma grande mentira, e por isso que a gente tem um final trágico e que deixa a gente com um gosto meio amargo na boca quando a obra acaba. Que a própria obra ela tem esse clima denso de certa forma, em que a grande fala, o grande lema todo da obra é de que você é lembrado não em como você viveu, mas da forma em que você morre. A história ela serve como um grande aviso então dessas pessoas que elas se consideram como especiais, no risco de você se considerar alguém especial e ignorar os avisos que estão à sua volta o tempo todo, mostrando justamente o contrário disso. E essa história, então, ela se repete dentro desse universo do Cyberpunk, em que aparece um jovem cheio de sonhos, que ele se considera especial, diferente de todo o resto, de toda a maioria, e ele acaba tendo um fim trágico. Ele vai além do seu limite, do que seu corpo aguenta, e acaba tendo, então, esse fim trágico, né? E o grande diferencial desse anime é que ele mostra muita coisa sem precisar ficar contando, né? Aquele grande chavão de você mostrar sem explicar. E esse anime faz isso muito bem, como por exemplo no flashback do Main, ou então com várias ideias que perpassam o anime, que é claro, se você conhece o jogo você vai entender melhor, mas que você assistindo o anime e prestando bastante atenção, você vai entender muito daquele universo. Por exemplo, a ideia da cyberpsicose, que no anime não tem um grande diálogo, uma explicação falando do que é aquilo, como aquilo acontece, mas você assistindo o anime, você entende. Você vai avançando na história e você vai percebendo, você vai adentrando aos pouquinhos naquele universo e percebendo como ele funciona sem grandes explicações, sem grandes diálogos ali explicativos de como ele funciona. Então, em uma obra de maneira geral, quando a gente fala do arco do personagem, é onde a gente então vai encontrar simpatia pelo personagem, né? E animes fazem isso muito bem, melhor do que séries, inclusive. Que você vai ali ter certo apreço pelo personagem, você vai embarcar naquela jornada e querer acompanhar a jornada daquele protagonista. E o protagonista, então, ele vai encontrar uma verdade, na verdade não é tão verdadeira assim. Ele acredita numa grande ilusão, e como ele não consegue superar essa mentira, ele tem um final trágico. Esse é o arco negativo do herói. E é isso que a gente tem aqui na obra, que vai desagradar a muitos. Mas quando você entende do funcionamento desse arco negativo do herói, acredito que você consegue aproveitar mais essa história. Porque ela tá querendo
querendo te mostrar uma lição, ela tá querendo te mostrar um aprendizado, mas que não vai fazer isso por meio daquelas histórias bonitinhas com um final feliz. Na verdade, a gente tem um final trágico que deixa, mais uma vez, a gente com esse gosto amargo na boca, mas que passa a mensagem muito bem. E a gente fica triste porque a gente vai ter personagens que a gente se importa, que a gente simpatiza com eles, que a gente gosta deles, e que eles vão ter esse final trágico. Por isso que a gente termina a obra tão pra baixo assim. Mas o anime, de maneira nenhuma, deixa de ser muito bom por causa disso. Mas sabe qual que é o pior arco negativo de um personagem? É quando você assiste um vídeo como esse e você não deixa o seu like. Pior ainda, não se inscreve no canal e não faz parte desse bando Edgerunner aqui, em que a gente fala sobre Bíblia em obras cinematográficas. Mas quando a gente olha então para o protagonista dessa obra, o David, a gente percebe que a cidade nunca o deixou sonhar. E ele está sempre vivendo o sonho de outras pessoas. E a grande ironia é que no final da obra, o David, ele consegue, de certa forma, cumprir os sonhos de todos os outros que ele quis cumprir. Mas o personagem mesmo continua vazio, sem ele mesmo ter os seus sonhos, os seus objetivos. Bom, uma das primeiras discussões que a gente já pode trazer aqui para esse vídeo é do quanto a gente está disposto a se sacrificar para fazer parte de um grupo, de uma cultura, de algum ambiente. Então aqui no anime, naquele universo, é muito comum você substituir peças inteiras do seu corpo, você substituir partes do seu corpo e implantar ali, colocar implantes cibernéticos, substituir um braço, por exemplo, ou alguma parte do seu corpo por uma parte robótica, não orgânica. E aí, por mais que quando a gente vem para nossa realidade, então, essa é uma discussão que ela já existe, mas que ainda parece uma coisa muito futurista, a gente pode pensar em alguns outros exemplos e perceber de como a gente, de fato, já sacrifica partes de nós para adentrar em determinados grupos. Pensem, por exemplo, como a gente já não retalia o nosso corpo em algumas situações para tentar se encaixar em algum ambiente, em algum grupo social, seja por meio de tatuagens, de piercings, de alargadores, de brincos e etc. E eu não estou nem entrando aqui na questão se isso é certo ou errado, mas eu estou falando já no sentido de o quanto a gente está disposto a se mudar, a moldar o nosso corpo, a machucar o nosso corpo em muitas situações para adentrar, para fazer parte de algum grupo. Quão longe nós iríamos para nos encaixar em um determinado grupo? Essa é a grande discussão que o anime deixa pra gente. Então, essa própria ideia da cyberpsicose, por exemplo, são de pessoas que elas substituíram tantas partes do seu corpo que o corpo dela já tá uma coisa tão robótica que ela se perde de si mesma. E ela vira um cyberpsicótico, um cyberpescotapa. Era isso que você queria, Bolsonaro? Uma menina pescotapa? E aqui na própria história a gente vê pessoas que substituíram, que mexeram tanto no seu corpo, a tal ponto de elas se perderem de si mesmas, e o que leva então à cyberpsicose. No caso do protagonista, o David, ele não queria num primeiro momento viver o sonho que a mãe tinha para ele, de entrar numa escola, estudar e ser um executivo e etc. Mas por outro lado ele se agarrou no falso sonho que aquela cultura vendeu para ele, de ser uma pessoa lembrada, de ser uma grande pessoa, um grande mercenário. E foi exatamente esse sonho daquela cultura que o levou à destruição. Porque é irônico que o próprio personagem do David, num primeiro momento, parece que ele não se encaixa muito naquele grupo que ele está fazendo parte. A própria personagem da Lucy, ela chega a falar algumas vezes pro David que ele não deveria estar ali, não por uma questão de porte físico, coisa do gênero, mas que ele de fato não se encaixa. A gente vê no começo da história como o David ele tem dificuldade em tirar uma vida, por exemplo, mas que é justamente esse sentimento de acolhimento, de família, de pertencimento que leva ele então a permanecer naquele grupo. E que quando, então, ele tira a primeira vida na história, a gente vê que ali começa a queda do personagem. Ele descendo ali, ladeira abaixo, numa perda de si mesmo. E a própria personagem da Lucy, então, ela também é alguém que nunca conseguiu viver o seu sonho. Ser uma mercenária era basicamente o ganha-pão dela, era a forma dela sobreviver. Mas o sonho dela era algo muito mais simples, como meramente ir para a Lua. Deixar Night City e ir para a Lua, já que a Night City é essa entidade, então é quase que um ser vivo, que é essa destruidora de sonhos, que é até irônico, porque ela é chamada da cidade dos sonhos, mas que na verdade ela destrói o sonho das pessoas. E a Lucy, então, desde o começo ela tem esse desespero de deixar aquele lugar. Não, que me lembra muito a música do Matanza, Amigo Nenhum, fica aqui a recomendação. E uma das grandes frases da personagem aqui na obra: nós perdemos nossas vidas na busca de um sonho que era de outras pessoas. A personagem da Lucy, assim como o David, ela nunca teve a oportunidade de viver os seus sonhos naquela cidade. E aí, é claro, se eu fosse trazer aqui um contraponto bíblico a toda essa ideia, seria justamente a que Paulo apresenta lá em Efésios 5, onde ele diz para nós não nos embriagarmos com vinho, mas nos encher do Espírito. E por que Paulo vai usar justamente o exemplo do vinho? Talvez isso não seja novidade para você, mas o vinho ele é usado como exemplo
justamente por conta de ser esse elemento da criação em que o autoconsumo dele faz a gente perder o controle do nosso próprio eu. A gente quase que se tornar outra pessoa. A gente não ter mais domínio próprio algum. E a lição de Paulo é, ao invés de você dar o domínio do seu corpo para alguma coisa mundana, você dar o seu domínio do seu corpo para o Espírito de Deus. E por mais que no texto aqui o exemplo que seja dado seja do vinho, a gente poderia pensar em uma série de situações no nosso dia a dia, na nossa cultura, em que nós entregamos o domínio, nós entregamos o controle de nossas vidas para outra coisa. E o que o Paulo nos lembra, não só em Efésios, mas em diversos outros textos, é para nós não nos amoldarmos à cultura, para a gente não viver segundo o mundo, mas para nós sermos cheios de Deus e vivermos segundo a vontade de Deus o tempo todo. Um outro tema que é bem abordado no anime também é essa questão da maturidade, que é justamente quando você tem de arcar com as responsabilidades das suas ações, das suas atitudes. E no anime, claro, também gira bastante em torno dessa ideia dessa ascensão social. A mãe do David, a Glória, ela se sacrificava, é claro que ela não tinha uma vida tão correta assim, mas ela se sacrificava a ponto de cometer pequenas infrações ali para sustentar a vida do filho, para que o filho então ele pudesse estudar e chegar de maneira honesta lá em cima, no topo da Torre Arasaka. Enquanto o Maine e o Faraday, por outro lado, eles estavam sempre envolvidos em tramóia, em passar por cima dos outros, em fazer coisas ilegais, para ter essa ascensão social. Não é à toa que uma das frases que aparece com frequência no anime aqui é essa ideia de você não confiar em ninguém. Mas por quê? Porque naquele universo as pessoas elas estão prontas o tempo todo para derrubar o outro, para alcançar os seus objetivos. E por outro lado, como eu mencionei aqui no vídeo, um dos grandes motes do anime é essa ideia de que você seria lembrado pela forma que você morre. E isso é bem curioso, porque parece que a morte é um dos temas centrais do anime, é aquilo que gira em torno da vida das pessoas naquele universo. E que nos lembra ali da interessante passagem de Gênesis capítulo 5, que é uma daquelas passagens que a gente lê e passa bem rapidinho, que se eu não me engano ela é a primeira genealogia da Bíblia, cujo tema que salta aos nossos olhos ali é justamente da morte, que a gente sabe que a consequência do pecado de Adão seria justamente a morte. O salário do pecado é a morte. Então a gente vê nessa genealogia como ela vai falando ali de fulano que gerou ciclano, que gerou beltrano, mas que o tempo todo ela fala assim, fulano viveu tantos anos e morreu, e morreu, e morreu. E a gente sabe que na literatura hebraica, quando repete muito uma palavra, é porque ele está querendo enfatizar que aquele é um dos temas principais do texto. E ali em Gênesis 5, então, a gente vê como que após a queda, a morte realmente seria esse evento marcante, o centro da vida de toda a humanidade, ali depois da nossa queda. Mas deixe-me te dizer que com a vinda de Jesus Cristo, aquele então que experimenta a morte no nosso lugar, por causa dele nós não precisamos mais passar pela morte. Porque ele mesmo sofreu a morte no nosso lugar e por causa dele a gente tem vida e vida eterna nele somente. E essa nova vida que a gente vive agora em Cristo Jesus, movidos pelo Espírito de Deus, a gente vive não mais tendo a morte então como esse centro de nossas vidas, mas agora o centro das nossas vidas então, o ponto de referência da nossa vida não é mais a morte, mas sim a vida de Jesus Cristo. Então Cristo ele veio realmente para mudar todas as coisas. Então aquele que experimentou a morte, ele veio para ele agora ser o centro e o norteador de nossas vidas. E aí um outro grande tema que nos salta aqui também nessa obra é de quando nós somos fracos demais para ajudar aquele que nós amamos. Esse inclusive é a música ali de encerramento. E essa é uma das grandes lutas do David em querer proteger todos aqueles à sua volta, mas ele percebendo também, vez após vez, de como ele não é capaz de superar essa mentira. As pessoas, elas não são especiais e insubstituíveis em Night City, mas elas sim são para aqueles a quem as amam. E essa deveria ser uma verdade também para a gente agarrar. Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas a gente acabou de passar aqui pelo Setembro Amarelo, onde a gente se fala muito do suicídio. E se a gente pode então tirar essa grande lição do anime, é de como a nossa vida, ela tem um valor. Por mais que muitas vezes parece que não vale a pena continuar vivendo, pense nas pessoas que te amam. E por mais miserável que a sua vida possa ser, sempre há alguém que te ame. Mais importante ainda, há alguém nos céus, nos altos céus, Criador de todas as coisas, que também nos ama.
e que Ele nos criou para desfrutarmos de uma boa vida aqui, diante de sua face aqui nessa terra. Então, por mais clichê que possa ser, há esse chavão que a gente costuma dizer de que Deus ele tem um propósito para as nossas vidas, Deus tem um propósito para a sua vida. E isso é a mais pura verdade. O propósito de Deus não foi para que nenhum de nós tirasse a nossa própria vida, mas que a gente pudesse viver segundo a sua vontade, diante da tua face, ainda que com lágrimas e sofrimentos muitas vezes, mas com a promessa de que a gente vai experimentar constantemente desse amor divino, de que na pessoa de Cristo Jesus a gente passe a viver em novidade de vida. Essa é a grande promessa para cada um de nós. E uma das grandes mentiras que a gente costuma acreditar também é da gente achar do que é melhor para a vida do outro muitas vezes, que gira em torno dessa ideia também do suicídio. Eu vou tirar a minha vida porque eu acho que a vida dos outros à minha volta vão ser melhores sem mim. A gente vê o David tendo essa ideia, dele querendo se sacrificar para cumprir ali os desejos e os sonhos da Lucy. Mas a Lucy, por outro lado, ela queria simplesmente que o David vivesse com ela, de que o David estivesse ao lado dela. A Lucy também, ela estava se sacrificando o anime todo para que o David pudesse continuar a viver normalmente. Então, às vezes, a gente tem essa compreensão errada do que a gente acha que é melhor pro outro. E, às vezes, o que o outro quer da gente é meramente a nossa companhia, o nosso amor, a nossa amizade. A Lucy queria meramente a presença do David. E esse foi o último diálogo ali que os dois tiveram, né? Mas, enfim, gente, eu vou ficando por aqui. E eu prometo que eu vou trazer uma continuação para esse vídeo, uma parte 2, para não deixar esse vídeo aqui muito longo. Eu não dividi, não tive nenhuma divisão, nenhum desenvolvimento especial, específico ali de temas. Mas eu vou continuar trazendo algumas outras lições que a gente pode tirar desse brilhante anime. Fechou? Então já deixa a sua opinião aqui sobre o que você acha, se você é fã de Cyberpunk assim como eu, e deixa aqui suas percepções do anime e do vídeo até aqui, certo? E se você estiver ansioso para a segunda parte desse vídeo também, já deixa aqui nos comentários e bora continuar trocando essa ideia. Então fiquem com Deus, gente, até a próxima e eu espero te ver aqui em breve. Eu te vejo no futuro, tchau!